Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz seja com você e com a sua família. Estou aqui novamente para cooperar com o Ministério de Educação Cristã, que é para mim sempre um privilégio, uma grande alegria, e espero que para você também seja uma grande bênção, assim como tem sido para mim. E hoje nós vamos trabalhar a lição de número 10, a lição intitulada Princípios da Disciplina. Então temos ao longo desses últimos meses trabalhado o livro Meu Filho, Meu Discípulo, e hoje nós vamos trabalhar então a lição 10, que é a lição intitulada Princípios da Disciplina. E esse assunto, sem dúvida nenhuma, é um assunto que rende, né? É um assunto que ela traz opiniões diversas, né? Muitas diferenças no pensamento com relação a isso, mas creio eu que há um consenso nessa história, né? A disciplina, creio eu que todos concordam que ela é necessária, né? Mas qual tipo de disciplina? Eu acho que são esses pontos, ou principalmente esse ponto que nós vamos debater, né? Vamos conversar durante essa lição. Então, essa lição tem como o texto base, o texto, a carta aos Hebreus, o capítulo 12, versículos 4 a 11. E eu convido você então a abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo a leitura do texto básico. Hebreus 12, versículos 4 a 11, que diz assim: Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. E o último versículo diz: toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Essa palavra, ela chama a atenção para a questão da disciplina. E eu quero então refletir com você aí na sua casa hoje sobre esse tema. Antes, eu gostaria então de orar, pedindo ao Senhor que Ele nos dê discernimento, nos ilumine, abra, né, a nossa mente, o nosso coração, para que esse estudo possa de fato promover, né, desenvolvimento de nós, né, como pais, né, segundo a palavra de Deus, né? Então, feche os seus olhos e acompanhe comigo essa oração. Amado Deus, nosso Pai celestial, que nos repreende, nos admoesta, nos corrige, nos castiga, segundo a Deus a tua sabedoria e segundo a Deus a tua disciplina, porque o Senhor quer o nosso bem. E a tua palavra nos ensina, como nós lemos agora há pouco, que os pais, ó Deus, segundo o melhor lhes parecia, repreendia os seus filhos, quanto mais o Senhor, que sabe todas as coisas, que és o Deus onisciente e que, sem dúvida nenhuma, busca, ó Deus, o melhor para os seus filhos. Por isso, ó Deus, que esta manhã, esta palavra, Deus, e esses ensinamentos possam nos transformar, nos fazer, ó Deus,
avançar no sentido de nos tornarmos pais que disciplinam os seus filhos segundo a palavra de Deus e que possamos, ó Deus, transmitir para os nossos filhos os teus ensinamentos para que eles tenham um futuro feliz, um futuro seguro, um futuro de prosperidade, um futuro de felicidade. Essa é a nossa oração que fazemos, te pedindo a Deus que nos ilumine, nos dê graça e sabedoria. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. E qual é o alvo dessa lição, né? Ao estudar essa lição, então você será capaz de entender os princípios bíblicos da disciplina. Muito bem. Primeiramente, né, o que é disciplina, né? Bom, segundo o dicionário, disciplina é obediência às regras, né? Obediência aos superiores, a regulamentos, né? Também é tido como ordem, regulamento, conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos ou o bom funcionamento, por exemplo, de uma organização, né? Disciplina está muito relacionado também ao meio militar, né? Quando se pensa em disciplina, logo se vem à mente o meio militar, né? E o meio militar valoriza e enfatiza muito a questão da disciplina, né? Todavia, a questão da disciplina, ela pode transitar nos extremos, né? E essa questão, ela sem dúvida nenhuma pode trazer muitos danos, né? Muitos prejuízos para a educação dos nossos filhos, né? Por isso que o autor da lição, ele chama a atenção para essa questão, né? Que os extremos, eles estão errados, né? Nós não podemos ser pais nem mesmo permissivos, pais que permitem que os filhos façam tudo o que lhes vem à mente, ao coração. Da mesma forma, não podemos cair no erro de sermos pais autoritários, né? Pais que, de certa forma, tentam replicar a ideia, de repente, de uma disciplina militar dentro de casa, porque isso pode também causar danos à educação dos nossos filhos, né? E nossos filhos estão expostos a toda sorte de influências, né? Essas influências vêm desde o próprio Estado, né? Um exemplo dado pelo autor é a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, que veio com um propósito, né, de proteger a criança, mas que, de certa medida, também pode confundir as nossas crianças, no sentido de fazer com que elas acreditem que elas podem agir da maneira como lhes bem convier, e que os pais, de repente, podem não ter sobre elas o domínio e o controle que eles deveriam ter, né? Certamente você já deve ter ouvido, né, falar de casos de crianças que até chegam a ameaçar os seus pais, de denunciá-los aos órgãos de proteção, né, da criança, né, ao conselho tutelar, né, caso os pais os castiguem, né, numa ameaça mesmo até de uma disciplina, de um castigo, né. Isso também até isso provoca, de repente, esse tipo de comportamento nas crianças, né, muito influenciado pelo contexto em que nós temos vivido, né. A televisão faz também um papel muito forte nesse sentido, de induzir as nossas crianças a imaginar que elas não estão debaixo da autoridade dos seus pais, né? E mais recentemente e mais intensamente, as redes sociais também têm sido determinantes nesse sentido de confundir os nossos filhos, né? Fazendo com que eles acreditem que não estão sujeitos à disciplina dos seus pais, né? Que eles têm direito à liberdade, podem fazer aquilo que
melhor lhes convier, né? Isso tudo gera conflito com os conceitos bíblicos da família, né? Onde os filhos, independente do tempo, devem estar sujeitos aos seus pais, devem honrar os seus pais, né? Eu sempre digo com meus filhos que honrar é dar reconhecimento, né? E o não dar reconhecimento, né? O antônimo disso, podemos dizer, é a ingratidão, né? E hoje nós temos percebido uma geração muito ingrata, uma geração que não reconhece, né, o esforço, muitas vezes, dos seus pais em favor deles, né? Então, a disciplina, ela como eu disse no início da nossa lição, algo que me parece um consenso, né, entre as pessoas. Todos entendem que a disciplina ela é necessária, né? Todavia, nosso propósito nessa lição é encontrar, então, os princípios bíblicos da disciplina. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de comentar com os irmãos é esse, né? E o que o autor traz na lição é esse, a disciplina bíblica, né? A Bíblia ordena, então, que os pais criem os filhos com disciplina e também com os ensinamentos cristãos. Você pode encontrar essa ordem, vamos dizer assim, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 4. Nós devemos criar os nossos filhos com disciplina e também com os ensinamentos cristãos, né? Tudo que nós vamos admoestar, repreender, orientar os nossos filhos, nós devemos sempre, como pais, lembrar de que sempre precisamos fundamentar os nossos argumentos nos ensinamentos cristãos, né? Na palavra de Deus, né? Essa semana eu tive o privilégio, né, de levar uma palavra, né, para um casal do meu trabalho, né? Fizemos uma videoconferência, um casal que está agora com a chegada do primeiro filho muito próxima, né? E fizemos um chá de bebê e eles pediram para que eu levasse uma palavra e eu falei sobre isso, né? Falei, lembrem-se que vocês têm autoridade dada do céu sobre o filho de vocês, né? Então, quando vocês forem repreender o filho de vocês, educá-lo, invoquem, né, a autoridade que Deus deu a vocês, né? Não evitem de insistir em argumentos próprios e até às vezes argumentos autoritários. Você vai me respeitar porque eu sou seu pai. Embora isso seja verdade, é muito mais poderoso, como pai e mãe, nós invocarmos a autoridade dada do céu a nós e os filhos entenderem isso desde criança, que eles estão sujeitos a essa autoridade, porque ela foi dada do céu. E isso, sem dúvida nenhuma, manterá os nossos filhos sempre debaixo da nossa autoridade, né? E a palavra de Deus também diz, como a gente leu agora há pouco, né, na carta aos Hebreus, que o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho, né? É uma lógica relativamente simples, né? Mas que às vezes escapa um pouco da nossa percepção, né? O Senhor disciplina quem ama, né? Se o pai que não ama, ou melhor dizendo, uma pessoa que não ama a outra, ela é indiferente a outra pessoa. Uma vez que o pai e a mãe não é indiferente ao seu filho, naturalmente ele vai disciplinar o seu filho por amor a ele e, se necessário, castigá-lo, né? E assim, seguindo o exemplo do próprio Deus. Deus fez isso, a gente encontra isso relatado ao longo do Velho Testamento, né? Especialmente quando relacionado ao povo hebreu, né? Que Deus escolheu para ser o seu povo e por diversas ocasiões o povo se desviou, né, dos caminhos do Senhor, buscou falsos deuses, né, praticando a idolatria, e Deus sempre os castigava com o propósito de resgatá-los, né, por amor a eles, para mantê-los debaixo, né, da sua bênção, né? Mas por muitas vezes eles se desviavam e Deus sempre fazia isso para trazê-los de volta, né,
ao caminho, né? Também essa afirmação se encontra no livro de Apocalipse, né? Jesus Cristo diz lá: eu repreendo e disciplino a quantos amo, né? E a palavra de Deus também, na carta aos Hebreus, diz que os filhos devem se submeter aos pais, né? E os pais, eles disciplinam os filhos segundo melhor lhe parece, né? Algo que eu tenho certeza que você, como pai e mãe, reconhece que a gente erra e erra muito, né? Mas o que nós precisamos sempre, estar sempre prontos a pedir perdão, nós como pais. Jamais deixemos de pedir perdão aos nossos filhos e reconhecer os nossos erros, né? Eu exercito isso muito dentro da minha casa, porque eu erro. E eu tenho certeza que você, pai, você, mãe, compartilha desse sentimento. A gente erra. E a gente precisa ser sensível e pedir perdão, né? E o filho aprende com isso, né? O filho aprende que ele precisa reconhecer o pecado dele e pedir perdão para o próximo e também para Deus, né? Então, pai, mãe, se você porventura comete algum erro, algum tropeço e acaba se cedendo em alguma advertência, em alguma repreensão, acaba usando uma palavra mais dura com o seu filho, seja nobre e peça perdão para o seu filho. E isso vai realmente causar algo extraordinário na vida dele, tenha certeza disso. Muito bem. E como a palavra de Deus nos ensina, né? Nenhuma criança fica alegre quando ela é disciplinada, né? Essa semana eu compartilhei essa reflexão com os meus filhos e é interessante como isso edifica, né? Colocar luz sobre isso, né? Chamar atenção para o filho: olha, filho, quando seu pai e sua mãe lhe repreendem, é para o seu bem, e a gente sabe que isso muitas vezes entristece você e nos entristece também. Mas o fim é para justiça, para alegria, para um fim de paz, né? Nós queremos o seu bem, né? Sempre como pai, jamais nós vamos querer o seu mal. Então, pais, mães, não deixem de repreender e disciplinar o seu filho com receio de que ele se entristeça, porque você precisa lembrar de que o fim é para o bem, é para preservar a vida e para lhe dar um futuro, né, feliz e próspero, né? O segundo item que nós vamos refletir agora é sobre o valor da disciplina, né? O valor da disciplina, como eu disse no início da lição, sem dúvida nenhuma, todos nós concordamos que a disciplina ela é indispensável na vida de uma pessoa, né? E os pais devem sempre disciplinar os seus filhos com firmeza e amor. Esse ponto é muito importante, tá? Por quê? Porque hoje em dia existe, né, um dilema, né? Os pais vivem um dilema, né? Em função do contexto em que nós vivemos, né? Como eu mencionei agora há pouco, né? Do Estatuto da Criança e do Adolescente, também de tudo que a televisão e as redes sociais acabam disseminando, né? E na vida também dos nossos filhos, a gente fica num dilema, né? Devo ou não devo castigar o meu filho, muitas vezes até, se necessário, com uma palmada ou com um puxão de orelha, né? O que nós precisamos sempre tomar um cuidado, acho que isso é importante, que nós façamos isso, se necessário, com amor, não com raiva, né? Eu digo isso para vocês porque eu já cometi o erro de castigar os meus filhos num momento de raiva, e depois isso me causou profundo arrependimento,
né? Então, é muito importante que quando um pai e uma mãe se deparam diante de uma situação em que mereça, né, a intervenção mais severa, vamos dizer assim, que ela não seja feita num momento de raiva, que ela seja feita num momento com amor, sempre pensando, olha, o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, né, castigar o meu filho, ela é um gesto de amor com um fim, um propósito bom, né? Muito cuidado, né, com essa questão do castigo, né, da palmada, no sentido de que nós temos que a linha entre a agressão, né, e o castigo é muito tênue. Então, é muito importante o pai e a mãe, né, sempre tomar esse cuidado, né, de fazer de aplicar esse castigo com a consciência de que você está fazendo aquilo de uma maneira com um propósito bom, né, uma maneira amorosa e não com a violência. Isso é muito importante, né? Vamos seguir então. Outra coisa, né? Disciplina e castigo são coisas diferentes, como nós falamos agora há pouco, né? Disciplinar é ensinar, instruir e corrigir, né? E castigar é punir, né? Então, a punição, ela faz parte, né, do processo de disciplina, né? Mas ela deve ser antecedida pelo ensino, pela instrução e pela correção, né? Eu lembro muito bem, quando eu era mais jovem, Samuel acho que tinha, eu não sei, 3 aninhos, algo assim, e eu me lembro que ele colocou a mão em algum lugar perigoso e eu falei para ele não colocar, né? Fui bastante incisivo com ele porque era perigoso, eu não me lembro se era a tomada, alguma coisa assim, mas me marcou foi o episódio, né? E ele insistiu em colocar e aí eu fui repreender ele com mais veemência e falei assim, coloca a mão aqui de novo para você ver o que o papai vai fazer. E ele, na ingenuidade dele, foi lá e colocou a mão de novo. Ele não entendeu que o que eu estava fazendo estava impondo a ele um limite, né? Na simplicidade da linguagem dele, ele achou que eu estava mandando ele colocar a mão ali de novo, né? E aquilo, na hora, me fez entender, a gente precisa explicar muito bem para os nossos filhos, né? As consequências, né, de um ato dele, né? Então, o ensinar, né, ele antecede ao castigo. A gente nunca pode cair no erro, né, de atirar para depois mandar parar, naquele ditado popular, né? Ele primeiro atira e depois manda parar. Não, a gente precisa então tomar esse cuidado, né, de ensinar os nossos filhos antes de castigá-los, né? E os pais amorosos, eles disciplinam os filhos desde pequeno, né? Isso é muito importante que nós lembremos disso, né? Desde pequeno a gente precisa ensinar, né? Mesmo quando a linguagem dele às vezes ainda não está bem desenvolvida, a gente precisa ser cuidadoso nessa questão do ensinar, né? Muito cuidado com a questão de não confundir amar com mimar. Amar não é mimar, né? Muitos pais, eles muitas vezes na ânsia, né, de tentar suprir uma eventual falta, seja da presença, seja de outra situação, os pais acabam caindo no erro de mimar os seus filhos, né, dar tudo que os seus filhos pedem, e isso tem consequências drásticas, né? Então os pais precisam ser muito cuidadosos e, se necessário for, né, castigar os seus filhos. Como diz o Provérbios 13, 24, né, o que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina, né?
a palavra de Deus traz, né, dois exemplos interessantes, né, que você pode encontrar no livro de 1 Samuel, no capítulo 2, né, do sacerdote Eli, né. Os seus filhos, embora fossem filhos do sacerdote, né, a conduta deles não era uma conduta aceitável, né, era uma conduta que Deus reprovava. Você pode encontrar isso no livro de 1 Samuel, no capítulo 2. Vamos lá, acho que vale a pena nós lermos juntos. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12 e 22 a 24, diz assim: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Veja você, filhos de um sacerdote, e eles não se importavam com o Senhor, né? E no versículo 22 até o 24 diz assim: Era, porém, Eli muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo o Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Pois de todos este povo ouço constantemente falar dos vossos maus procedimentos. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço, estáis fazendo transgredir o povo do Senhor, estavam fazendo o povo tropeçar. Eli não ensinou, né, os seus filhos desde cedo, né, filhos de um sacerdote, e ele não teve esse zelo de ensinar o temor do Senhor aos seus filhos desde pequeno, né? E o exemplo de Davi, que já foi inclusive mencionado também em outras lições, né? No livro de 1 Reis, no capítulo 1, a gente encontra o segundo relato. Vejam só, 1 Reis, capítulo 1, versículo 6, e diz assim a palavra do Senhor: Jamais seu pai Davi o contrariou, dizendo: Por que procedes desta maneira? Falando do que? Do seu filho Adonias, né? Filho Adonias, filho de Davi, né? Jamais Davi o contrariou, dizendo: Por que procedes assim? É difícil até de imaginar isso, né? Como pode Davi, um homem segundo o coração do Senhor, jamais ter dito ao seu filho: Por que procedes assim? Nunca repreendeu o seu filho, né? Nunca o disciplinou, e isso fez com que o seu filho Adonias, né, acabasse por tentando usurpar o trono de Davi, né? E todas as consequências disso que a palavra de Deus relata, né? O terceiro item que nós vamos refletir aqui é sobre os limites na disciplina, né? Já falamos até um pouco sobre isso, né? Que é muito importante que os pais estabeleçam limites inteligentes, né? Cuidadosos e razoáveis, de acordo com as necessidades da criança e adequadas à sua idade, compreensão e valores morais, né? Falamos agora há pouco aí. Importante que nós sejamos razoáveis, não estabelecer regras que não sejam viáveis de serem cumpridas, né? Não esperar que nossos filhos ajam de uma maneira que não seja compatível com a sua idade, né? Com a sua compreensão, né? Essa recomendação, né? Esse conselho é dado pelo Dr. Henry Brandt, né? No seu livro Um Lar Feliz com Disciplina. A criança sem disciplina se sente insegura. Isso é interessante, tá? Muito interessante. A criança que não tem disciplina, ela fica desorientada, insegura e depois propensa a se tornar um adolescente jovem, rebelde, egoísta e irresponsável. Então, isso aí é muito importante, né? Que nós entendamos. A disciplina ela tem um valor importante para a construção, né, do equilíbrio moral,
do equilíbrio emocional e espiritual dos nossos filhos no futuro, né? Crianças que não recebem a devida disciplina, elas caminham para se tornarem adolescentes e jovens rebeldes, egoístas e irresponsáveis, né? E é bom também dizer aqui que o excesso de disciplina, no sentido de uma disciplina não razoável, né? Como a gente falou agora há pouco, ela também pode causar um efeito contrário, né? Filhos revoltados, né? Filhos que depois de tanto serem, vamos dizer, né? De serem oprimidos pelos pais, acabam por se tornando crianças rebeldes, crianças que não se sujeitam a regras, a normas e acabam se expondo aí a situações difíceis, né? Como uma transgressão de lei no futuro e algo assim, e isso pode inclusive contribuir para elas se desviarem para caminhos que podem trazer a ela consequências terríveis, né, como entrar para o mundo do crime e esse tipo de coisa. Então também precisamos ficar atentos aos extremos, né? Disciplinar, ela por fim, preparar para uma vida saudável, né? Criança sem disciplina jamais aprende autodisciplina, isso é muito importante, né? Criança precisa ter também autodisciplina, porque chegará um momento em que a criança se tornará um adulto e ela precisará então seguir em frente e ela precisa de autodisciplina. Isso se aplica em todas as áreas da vida de uma pessoa, desde a relação dela com Deus, no dia a dia, né? Na leitura da palavra, na oração, né? No compromisso dela com a sua igreja local, né? Ela precisa de autodisciplina para o trabalho, para respeitar os seus superiores, ela precisa de disciplina para respeitar as leis, as autoridades, ela precisa de disciplina para controlar as suas finanças pessoais, ela precisa de disciplina para administrar as suas relações emocionais, né? Ela precisa de autodisciplina para tudo. Uma pessoa sem autodisciplina, ela é uma pessoa desorientada, tá? Então isso é muito importante, tá? Naturalmente a criança reflete a educação que ela recebe, né? Então a gente precisa, como pais, atentar para essas situações, né? O terceiro item, os limites na disciplina, né? A palavra de Deus diz no Provérbios 29:15 que é bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha, né? É algo que a gente mencionou agora há pouco, sobre mimar os nossos filhos. Muito cuidado com essa atitude, né? A palavra de Deus também diz no próprio Provérbios 29, no versículo 17, logo em seguida: corrija os seus filhos e eles serão para você motivo de orgulho e não de vergonha, né? Ameaças vazias incentivam o desrespeito aos pais e a qualquer autoridade. Então nós, como pais, precisamos também cuidar para não alimentarmos ameaças vazias, porque elas incentivam o desrespeito aos pais e a qualquer autoridade. Nós precisamos ser ponderados nas nossas repreensões, e se nós fizermos uma ameaça, né, no sentido de impusermos a ele uma consequência em função do seu comportamento, é de suma importância que nós tenhamos o zelo de fazer cumprir, de modo que os nossos filhos entendam o conceito de causa e consequência. Causa e consequência. Um filho que vive num ambiente onde as ameaças não são cumpridas, ele acha que nada acontece. Pode parecer que isso é um exagero, mas depois acaba que isso é transportado para a vida dela e ela acaba se tornando um jovem, um adulto inconsequente. Ele não tem noção de consequência, né? Como a gente mencionou há pouco, o perigo de os pais tentarem compensar a ausência dizendo sempre sim, tá? Muito cuidado com isso. Nós pais temos também essa tendência de confundirmos amar com mimar, como a gente falou antes, e fazer todas as vontades do nosso filho. E isso é muito nocivo para
a formação dele como um cidadão, né? Especialmente o cidadão do reino de Deus, né? Como a gente mencionou, criança que não obedece aos pais naturalmente terá dificuldade de obedecer ao Pai Celeste, né? Significa então que uma criança sem disciplina, ela tem uma tendência maior a se desviar dos caminhos do Senhor. Portanto, isso é de suma importância, né? A disciplina na palavra do Senhor, para que os nossos filhos sejam firmados na rocha que é Cristo Jesus e eles se tornem adultos completos, adultos preparados para toda boa obra, equilibrados, emocionalmente saudáveis e felizes, né? O próximo ponto que a gente gostaria de conversar e que a lição traz aqui é a coerência na disciplina. Esse ponto é um ponto muito importante, tá? Vejam vocês, quando começar a disciplinar? Desde cedo, né? Você, pai, você, mãe, sabe muito bem, né, que o filho, desde muito pequeno, né, ele aprende rapidamente os atalhos, né? A palavra de Deus diz que a estultícia, né, a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. A criança, ela tem, todos nós temos, e a criança também, uma natureza pecaminosa. E ela, muito cedo, já se inclina para o pecado, né? Então, nós precisamos, como pais, ficarmos atentos a isso, tá? Desde muito pequeno, uma criança que, se você pega no colo, dá muita atenção, né? Na hora de pôr na cama ela não quer mais, ela quer ficar no berço, ela quer ficar no colo, não quer ficar no berço. Se você dá um iogurte na hora da janta, ela não quer mais a janta, ela quer o iogurte. Então, essas coisas da estultícia, da astúcia, né? Isso é algo que é verdade, é presente no coração da criança e nós precisamos ficar atentos como pais e aparando e moldando o caráter dos nossos filhos para que eles aprendam desde cedo que eles precisam lutar contra a carne, né? Lutar contra essa natureza que todos nós carregamos, não é? O sucesso da birra alimenta a próxima, diz Isamitiba, né? Também um ícone, né, da literatura para a educação infantil, né? A birra, sem dúvida nenhuma, como é que fala? A birra é uma barra, né, para os pais, né? A Amanda, ela tá no auge da adolescência infantil, né? Para quem não ouviu falar, pesquisa aí. Adolescência infantil ali de 1 ano e meio até 3 anos é a fase em que a criança ela começa a descobrir que ela não precisa, ela acha que não precisa fazer tudo que os pais mandam, né? E aí, meus irmãos, você sabe como é que é, né? Quando ela resolve que ela quer alguma coisa ou que ela não quer alguma coisa, né? Nós, pais, precisamos ter sabedoria do alto para administrar esses momentos de dificuldade, de estresse, né? A birra não pode ser alimentada em hipótese nenhuma. Nós precisamos ser, né, firmes, coerentes, né? E disciplinar os nossos filhos com amor, mas com, se necessário, rigor, para que eles, desde muito cedo, entendam que a birra não leva a lugar nenhum, né? O que mais? A vida é feita de limites, né? Nós já falamos sobre isso, né? Há coisas permitidas e há coisas proibidas. Enfim, eu digo para os meus filhos isso também. Olha, por que é que nós estabelecemos regras em casa? Porque a vida é feita de regras, né? Você tem regra de trânsito, você tem regra eleitoral, você tem regra criminal, você tem regra social, você tem regra em todos os lugares. Aqui, né, na escola, na comunidade, na igreja, em todo lugar, você vai sempre estar diante de regras para você observar.
E se você não cumpre as regras, você se torna o quê? Um transgressor. Então, desde muito cedo é importante que os seus filhos aprendam isso, né? Se você, se seu filho reclama que tem regras em casa, lembra ele, ó, lá fora tem regra também. E eu diria para você que são até mais rigorosas do que as da nossa casa, né? E é sempre muito importante haver coerência entre pai e mãe, né? Coerência entre pai e mãe, né? Pai e mãe não pode se deixar manipular pelos filhos, né? E eu digo para vocês isso com experiência própria, né? Os meus filhos muitas vezes pedem uma coisa para o pai diz não, eles vão lá, pedem para a mãe diz sim. Só que aí, às vezes, falta comunicação, né? O pai não combinou com a mãe e aí o filho, né, se aproveitou dessa falta de comunicação e achou a brecha. Então, pai e mãe precisam sempre tomar esse cuidado, né? Se há dúvida, se não é um ponto pacificado entre pai e mãe, né, é importante que o pai ou a mãe diga para o filho, eu vou conversar com a sua mãe e depois eu lhe dou a resposta. E, né, importante haver essa coerência entre pai e mãe, né? Para que o que a criança não seja manipuladora e ter sempre o que ela deseja, não é? Augusto Cury, né, também um outro ícone, né, uma outra personalidade também da área de psicologia e da educação infantil, né, tem um livro, tem vários na verdade, né, mas um deles, né, intitulado Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século, né, ele fala sobre assuntos como o perigo da tecnologia, né, que o nosso livro também traz esse assunto. Eu achei interessante enriquecer com esses pontos que o Augusto Cury traz aqui, né? Augusto Cury afirma que nós nunca tivemos uma geração tão triste, né? Mas por que isso, né? Porque nós temos uma geração, né, que ela precisa de muito para satisfazer o seu prazer, vamos dizer assim, né? Uma criança de 7 anos, ele afirma que tem mais informação do que um imperador romano, né? Lá no princípio, né? Na época de Cristo, né? Mais informação do que um imperador romano. O imperador romano tinha informação que tinha à disposição dele ali num raio de alcance, né? E a criança hoje tem informação do mundo inteiro nas mãos dela. Então hoje, esse excesso de estímulo acaba tornando tudo desinteressante, né? Desinteressante, né? Essa geração, por causa disso, né, ela se tornou uma geração que nada é legal, nada é interessante, né? E ela tem com isso perdido uma habilidade importante, né, ou habilidades essenciais no relacionamento humano, né, no relacionamento socioemocional, que é, por exemplo, a empatia, né, o pensar antes de agir, né, também é algo que tem afetado muito, né, essa questão da superexposição às tecnologias, né? As crianças estão perdendo a capacidade de expor os seus sentimentos, né, e de argumentar, né? Elas querem impor as suas ideias e não discutir as suas ideias, né? E além da questão da gratidão que eu já mencionei no início desse nossa lição, né? As crianças têm se tornado crianças apáticas, né? Crianças tristes, né? Crianças que elas não têm mais prazer em apreciar o belo, né? Não tem prazer nas pequenas coisas, né? Isso é algo que nós pais precisamos ficar atentos e lutar contra essa situação, tá? Essa geração triste precisa, então, como eu falei, muito para sentir pouco prazer. Ele usa, né? Viciamos nossos filhos e alunos a receber muito estímulo para sentir migalhas de prazer, né? Pergunta para o seu filho, né? Você gosta de jogar dominó? Ele vai falar, é chato, né? Pergunta para o filho, vamos montar um quebra-cabeça? Ai, que chato, né? Então vamos brincar de um jogo de tabuleiro. Não, é chato, né? As crianças têm caminhado para um caminho perigoso, que é esse caminho, né? Elas são super estimuladas e esse super estímulo acaba tirando delas, né, a satisfação no pouco. E a palavra de Deus exatamente
fala o contrário, né? A palavra de Deus nos ensina que nós devemos nos contentar com pouco, né? Porque isso é saudável, né? Quando nós somos pessoas que se contentam com pouco, a felicidade ela é facilmente alcançada, né? Eu trouxe aqui, né, eu até sugiro que vocês, pais, especialmente pais já de pré-adolescentes e adolescentes, né, assistam esse documentário que está disponível no Netflix, que é um documentário intitulado O Dilema das Redes. Eu já até compartilhei, se eu não me engano, no grupo da igreja, né, que é um documentário que chama a atenção para essa questão, né, das redes sociais e de como isso afeta a autoestima, né, das pessoas, especialmente dos mais jovens, que são mais volúveis, né, mais suscetíveis, né, à opinião dos outros, né. Lá eles trazem muitas informações, né, alertas, explicando, né, como é que as redes sociais atuam, né, no sentido de construir algoritmos, né, de inteligência artificial que concatenam conteúdos das redes sociais de modo a manter as pessoas mais conectadas por mais tempo, né? Esses algoritmos identificam áreas de interesse das pessoas e vão construindo sequências, né, de assuntos, conteúdos, temas nas redes sociais para que as pessoas permaneçam ali mais tempo, e aí eles vão inserindo, né, com o objetivo sempre financeiro, né, com o objetivo de inserir anúncios de patrocinadores para que as pessoas então possam, esses anúncios possam chegar, né, aos seus destinatários com mais eficácia, né? Além disso, ele chama atenção, e esses são assuntos muito delicados, sobre a questão do aumento expressivo dos suicídios entre crianças a partir de 9, 10 anos até 14 também, enfim, aumento expressivo nos suicídios de um modo geral na juventude, né? E isso eles atribuem e acreditam que há uma forte correlação com a questão das redes sociais, porque as crianças, jovens e adolescentes, eles se comparam um com os outros de uma forma muito mais intensa do que os adultos, e isso acaba expondo, né, a eles algumas fragilidades, alguns defeitos, algumas fraquezas, algumas questões que desagradam em relação a eles mesmos, e essa situação pode chegar de repente ao extremo de levar uma criança até ao pensamento suicida. Então tudo isso aí precisa ser de uma forma muito sensível, acompanhada pelos pais. Assistam, tá? É muito importante que vocês se informem sobre esse assunto também, né? Os pais precisam então compartilhar com os seus filhos as suas dores, vamos dizer assim, né? Diante de uma perda ou dificuldade, é necessário que os pais compartilhem para que os seus filhos eles assimilem, né, de uma forma profunda o que houve e qual foi o ensinamento aprendido, né? Ou seja, exercitar a reflexão, né? Isso é importante para que se desenvolva, se alcance uma maturidade emocional também, né? Os pais precisam falar das suas lágrimas, suas dificuldades, seus fracassos, ou seja, os pais precisam exercitar a empatia com seus filhos. Eles precisam enxergar a si mesmos nos pais. Acham que os pais muitas vezes são super pessoas, né? Que não têm sentimentos, que não têm fraquezas, e isso acaba afastando os filhos dos pais. Pais, é muito importante que nós pais estejamos sempre próximos, tenhamos intimidade com nossos filhos, para que os nossos filhos tenham abertura para conversar conosco quando eles tiverem algum problema. Essa é uma questão vital. Os filhos precisam confiar e ter abertura e intimidade com seus pais, porque à medida em que a idade vai avançando, essas necessidades vão se tornando mais presentes, e os pais precisam estar preparados para dar a eles o suporte emocional e espiritual que eles precisam, tá? Como eu falei, então, precisa desenvolver intimidade com os seus filhos desde pequenos, uma empatia verdadeira, né?
E também o autor, né, do livro, né, Augusto Cury, fala: mais brincadeira, menos informação. A criança tem que brincar, a criança tem que ter infância, né? Pais precisam então dar aos seus filhos atenção. E esse ponto eu gostaria de olhar nos seus olhos, pai e mãe. Pensem comigo, você que tem filho, né? Sabe disso, né? Quando você passa o dia inteiro cuidando de um bebê, de uma criança, né? Como é que você termina o dia? Você termina exausto, né? E você sabe por quê? Porque dar atenção custa caro para nós. Já parou para pensar nisso? Dar atenção custa caro. Nos consome a energia, consome a emoção. É algo que realmente não é uma tarefa fácil. Dar atenção não é só para os seus filhos, não. Estou falando para qualquer pessoa. Nós estamos falando aqui num contexto do relacionamento familiar, mas pensa aí, dá atenção para o vizinho. Muitas vezes o vizinho encontra você, não está muito afim de conversar com ele, porque a atenção nos custa caro. Talvez seja coisa que custa caro e custa tempo, né? No sentido de que nosso tempo é valioso, né? E nós gostaríamos de aplicá-lo, né? De investi-lo em fazendo outras coisas, né? Irmãos, invistam tempo e atenção de vocês aos seus filhos. Eu vou repetir, invistam tempo e energia, atenção aos seus filhos. Atenção no sentido de, vamos desligar tudo e agora nós vamos, esconde o celular, tal, e vamos agora sentar e vamos brincar, vamos descer, vamos no playground, jogar bola, dá toda a atenção para o seu filho. Isso é vital para a construção de um relacionamento saudável, íntimo e forte, né? Construir agora os laços que vão manter você e seus filhos ligados com o comprometimento, com a honra que um pai merece ter. Isso é que vai fundamentar o seu relacionamento no futuro com o seu filho, né? Compartilhar com ele dia após dia os ensinamentos da palavra do Senhor, mas dedicando a ele tempo de qualidade, né? Nosso pastor Simval, ele insiste muito nisso, né? Tempo de qualidade a sós com Deus, com o cônjuge, com a família, né? Tempo de qualidade inteiro, estar inteiro. Não pela metade, com o celular do ladinho ali, né, com a televisão ligada, você olhando meio do ladinho. Não, inteiro. Isso é fundamental para a construção de um relacionamento saudável e perene, sólido para toda a vida da sua família. Ok? Vamos ver aqui. E algo que precisa ser registrado aqui, né? E o Augusto Cury também fala: reconhecimento, repreender em particular, elogiar em público. Isso se aplica inclusive no meio da gestão de pessoas, né? Você repreende em particular e elogia em público. Seus filhos não é diferente com seus filhos, né? Quando você tiver que chamar a sua atenção do seu filho, se possível, de preferência, faça isso em particular, né? Seja firme, sempre fundamentado na palavra do Senhor, né? Para que ele não se sinta constrangido, humilhado diante das pessoas, né? Dos amigos, dos demais familiares, né? Recentemente eu vivi um episódio, né? Que o Davi me desrespeitou e eu perdi a cabeça com ele, né? E ele respondeu para mim e eu dei um tapa na boca dele. Mas naquele momento, quando eu fiz aquilo, eu desmoronei por dentro, né? Porque estava ali na frente a tia dele, estava alguma coisa assim, depois eu em público pedi perdão, né? Para ele, para a tia, para o tio, né? Para minha esposa, né? Dizendo que o que eu fiz foi errado. Eu agi errado, né? Porque ele não merecia ser tratado daquela maneira em público. O que eu fiz foi humilhante. Então eu reconheci o meu pecado, pedi perdão para ele
né, e assumi o compromisso de jamais fazer isso de novo, né. Foi uma reação impensada da minha parte, não foi violenta, mas foi suficiente para expor ele a uma situação extremamente vergonhosa, e eu depois me arrependi profundamente. Então, pais, muito cuidado, né? A gente às vezes está numa situação ali em público, o filho fala ou faz alguma coisa, a gente ferve por dentro. Calma, né? Calma, eu aprendi isso, né? Tenho aprendido isso e às vezes aprendo da pior maneira, infelizmente, mas importante é aprender, né? Calma, no momento oportuno você chama o seu filho, vai lá em secreto com ele e, né, repreende ele na palavra, né, na autoridade do Senhor, e aplica a ele, né, o castigo, se necessário for, né, mas importante é isso. Nossos gestos, né, em público principalmente, podem deixar marcas, cicatrizes na vida dos nossos filhos que jamais eles vão esquecer. Então, muito cuidado nesse aspecto. E quais as conclusões que nós tiramos desse valioso estudo, né? Os pais então devem lembrar que os princípios de Deus estabelecidos na sua palavra para a criação dos seus filhos são universais e não mudam com o tempo e com a época, né? Eles são atemporais, né? Então Deus nos dá toda a informação, orientação, nos revela tudo isso na sua palavra, e nós, pais, precisamos buscar ao Senhor diariamente para que nós tenhamos a sabedoria vinda do céu para criar os nossos filhos na palavra do Senhor, né? Sigamos então o exemplo de Manoá, pai de Sansão, que consultou ao Senhor perguntando como devemos criar o menino, né? Se encontra isso no livro de Juízes, no capítulo 13, versículo 12. Como devemos criar um menino, né? Como nós devemos criar os nossos filhos, né? Nós precisamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração, nossa alma, nossa força, nosso entendimento, dia após dia, buscando, clamando por misericórdia e sabedoria e colocando em prática esses valiosos ensinamentos que nós tiramos dessa excelente lição. Eu espero que isso tenha abençoado muito a sua vida, tenha feito diferença para você, né? Pratique, né? Busque a orientação do Senhor, né? E pense sobre tudo isso, reflita sobre tudo isso que nós conversamos hoje. Meu desejo é que você seja grandemente abençoado, bem como a sua família, né? E que em breve nós possamos novamente estar juntos. Deus te abençoe, a você e a sua família, em nome de Jesus. Amém.